Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, texto muito conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Por isso, abra a sua Bíblia, deixe aberta nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Amém. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, que nessa manhã ela possa edificar, exortar e encorajar-nos, ó Deus, a nós a seguirmos em frente na obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos irmãos, esse texto que eu estou partilhando nessa manhã, eu não costumo pregar uma mensagem lida ou que eu vejo em internet, mas certamente esse texto, o conteúdo, a base dessa mensagem que eu vou pregar nessa manhã é fundamentada na nossa campanha de missões estaduais. Nós não temos aí ainda o nosso folder da campanha, mas esse é o texto da nossa campanha de missões estaduais desse ano de 2015 para o estado do Espírito Santo. E quando eu comecei durante a semana a ler algumas coisas sobre a nossa campanha, sobre esse texto, esse tema, lendo sobre a campanha, esse texto falou profundamente ao meu coração, a partir da proposta da campanha para esse ano dentro do nosso estado que nós estamos vivendo. Primeiramente é preciso compreender esse versículo tão citado por nós evangélicos, um versículo tão falado, mas às vezes, poucas vezes, nós olhamos para o que está por trás, qual é o pano de fundo, né, em que esse versículo é trago para nós, é colocado para nós. E nós precisamos entender que 1 Crônicas 7,14 está dentro de um contexto de um cumprimento de uma promessa de Deus. Primeira coisa que é preciso entender: havia uma promessa de Deus em direção à vida de Salomão. E esse é o tempo em que essa promessa estava sendo cumprida na vida desse rei. Quando você olha para 2 Crônicas 6, de 8 a 10, você vê que Davi iniciou a construção de um templo. Mas o Senhor disse a Davi que não era ele que iria inaugurar aquele templo, não seria ele que iria concluir aquele templo, não seria ele que iria fazer, de fato, edificar aquele templo, mas sim o seu filho, Salomão. A Bíblia diz, o texto de 2 Crônicas diz que, 2 Crônicas 7 é o texto que nós lemos, e o texto que está essa promessa de Deus, né, se encontra em toda a narrativa do capítulo 6 de 2 Crônicas, na história de Davi, quando Deus vai falar a Davi que o filho dele que inauguraria esse templo. E esse capítulo 6 e o capítulo 7 mostra que esse era o templo da promessa se concretizando na vida de Salomão. E Salomão, ele havia inaugurado o templo. E para isso ele começou a fazer uma oração ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão clamou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que o Senhor pudesse ter misericórdia da nação, que o Senhor pudesse derramar um tempo de abundância sobre a nação, que Deus pudesse abençoar o seu povo, derramar um tempo de justiça sobre o seu reino. Essa era a oração de Salomão no capítulo 6.
E no capítulo 7 nós vamos descobrir que Deus responde à oração de Salomão. E nessa resposta de Deus, Ele vai dizer que era preciso que o povo, as pessoas, a nação, se prostrasse diante dele. Era necessário que a nação estivesse com uma vida diante do altar dele. Em que tempo? Em que momento? Vamos olhar o texto. Abre a sua Bíblia no texto, continue acompanhando o texto e veja o que o versículo 13, que antecede a esse, vai dizer. Se eu, em algumas versões vai dizer, se eu fechar as portas dos céus, ou se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Veja só, Deus está dizendo a Salomão, Salomão, se eu levar o povo a um tempo de dificuldade, se esse povo se desviar de mim, se afastar da minha presença, e eu fechar as janelas do céu, cerrar as portas do céu, esse povo vai precisar voltar o coração para mim, voltar-se para a minha presença, para que eu, assim, ouça o seu clamor e atenda os seus pedidos. É interessante pensar nesse versículo 13, porque quando nós olhamos para a história do templo construído por Salomão, nós vamos descobrir que a nação de Israel viveu exatamente esse tempo. Quando nós olhamos para a história de Israel, da nação de Israel, nós vamos perceber que não demorou muitos anos para que Israel pudesse enfrentar esse grande problema de Deus fechar as janelas, cerrar as portas do céu, de Deus fazer com que a terra não fosse mais uma terra produtiva. Você vai descobrir que o que restou do templo foi mais, desse primeiro templo construído por Salomão, foi mais o que está no versículo 13 do que o que está no versículo 14. Porque a nação enfrentou um grande problema. Quando nós lemos as histórias bíblicas de Israel, você vai descobrir que em 586, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Este templo, veja, presta atenção, este templo em que Deus está prometendo responder às orações, foi o templo destruído por Nabucodonosor em 586. E se o templo foi destruído, é porque o povo não ficou no versículo 14, mas no versículo 6. Num tempo de desobediência, de distanciamento da presença do Senhor. E essa era a situação daquele texto, daquele versículo. Uma situação de calamidade, de mazelas, de distanciamento da presença de Deus. O problema daquele povo era falta de chuva, pragas na colheita, guerras, falta de alimento. E foi por isso que Salomão orou, olhando para o nosso estado. Nós estamos falando de missões estaduais. Nós precisamos pensar a nível de estado, como está a nossa terra? Será que nós temos experimentado na nossa nação, e eu quero falar de nação como nosso estado em que eu e você estamos inseridos, será que no contexto geral do nosso estado, o que nós temos vivido hoje? Será que o estado tem sido um estado que está totalmente nas mãos, nas bênçãos de Deus, ou será que esse estado precisa de um povo que clama e para a presença do Senhor? Será que esse estado nosso está vivendo em que momento? Eu quero passar um vídeo, iniciar, que você veja esse vídeo, que é um dos vídeos da nossa campanha de missões estaduais para esse ano. E pense, reflita um pouquinho sobre o que eu estou dizendo para você. Coloca aí para mim, Luan. Pensar, você já reparou como está o seu bairro, seu município, seu estado? A situação está crítica, os dados são alarmantes.
As drogas imperam nas favelas, cidades, escolas. Os lares, esses estão destruídos. E como pode, no meio disso tudo, a igreja se manter neutra? Diante dessa realidade, nós precisamos dar uma resposta. Mais que isso, precisamos ser resposta. Muitos não conseguem enxergar o campo capixaba como um campo missionário, porque já consideram o estado evangelizado. Mas muito trabalho ainda precisa ser feito. O estado está entre os mais críticos no ranking do país em homicídio dos jovens, violência contra a mulher e o uso de drogas, que tem levado muitos à morte. As cracolândias têm se espalhado em muitos municípios da Grande Vitória e também no interior do estado. O Espírito Santo realiza uma das maiores festas religiosas do país, que arrasta multidões em romarias. O número chega a mais de 500.000 pessoas. O índice de suicídio aumenta gradativamente, inclusive entre os imigrantes pomeranos. Sem dúvidas, há muito trabalho a ser feito. Segura aí para mim, Luan. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa é a nossa nação. Isso foi um número bem pequenininho do que o nosso estado vive. Bem pequeno. Nós poderíamos falar da violência à mulher, que é um número assustador dentro do nosso estado. Poderíamos falar da criminalidade. Quantas pessoas são assassinadas, morrem. Quantos meninos estão vivendo nas cracolândias do nosso estado. Quantas pessoas estão caminhando trêmulas para o inferno dentro da nação em que nós, enquanto igreja, estamos vivendo. E quando falamos de campanha de missões, se pensamos, a primeira coisa que, infelizmente, há pessoas que, primeira coisa que vem à cabeça é, lá vem esse povo aí pedir dinheiro de novo. E eu quero falar uma coisa com você nessa manhã. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se nós quisermos mudar a história, nós precisamos depositar tudo o que nós temos nas mãos do Senhor. E muito mais que isso, nós precisamos de ter uma atitude em relação à realidade daquilo que nós estamos enfrentando. Parece que nós estamos dentro do tempo da promessa de Deus, tudo está muito bem, porque a igreja está bem. Mas nós estamos diante de uma nação vivendo um caos. E qual é a atitude que o texto nos convida enquanto igreja? O texto é muito claro. Veja, o texto é muito claro. O versículo 13, Deus diz para Salomão: quando eu fechar as janelas do céu, quando eu fazer com que a terra de vocês sejam assoladas, qual é a atitude que ele convida a nação de Israel a ter? Senão voltar para a presença do Senhor, voltar o seu coração para a presença de Deus, clamar. Há um pedido, há uma ordem divina de que nós deveríamos clamar. E a única forma de nós colocarmos as nossas nação nos pés do Senhor é evangelizando. O caos está estabelecido por conta do pecado, do distanciamento do homem de Deus. Tudo isso é pela obra do pecado, porque o homem se desviou da presença do Senhor. Tudo isso é porque o homem se afastou do querer de Deus. E o texto diz que é tempo de quê? Se humilhar e orar. A igreja precisa clamar em direção a Deus. Por que ela precisa clamar em direção a Deus? Porque Deus promete responder a essa igreja. Há uma promessa de Deus, e a promessa é, se esse povo que se chama, veja, o povo que se chama é quem? É a igreja, é Israel. Se esse povo levantar o clamor, se converter e levar as pessoas ao arrependimento, a uma confissão,
então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Querido, se você quer ver o seu estado transformado, se você quer ver as pessoas fora da rua, se você quer ver a Cracolândia esvaziando, se você quer ver o número de criminalidade diminuindo, se você quer ver o seu estado, um estado produtivo, você precisa levar o Evangelho à vida das pessoas. Que somente pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela uma vida quebrantada na presença de Deus, a nossa nação poderá ser transformada. Senão, as pessoas vão continuar perdidas, sem direção. A igreja é a esperança para o mundo. A igreja é a esperança das promessas de Deus. Porque Deus disse para Salomão: Salomão, se vocês orarem, se vocês clamarem, se vocês buscarem a minha face, e a igreja, presta atenção aqui, que busca a face do Senhor, se vocês buscarem a mim, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, a igreja que se converte, que busca, é a igreja que sai a evangelizar. Não existe igreja na presença de Deus que não seja impactada pelo desejo de evangelizar. Você está entendendo? Se perdemos a visão de evangelismo, é porque perdemos a intimidade, nos afastamos do propósito eterno de Deus. A igreja precisa ter esse coração, porque essa é a promessa de Deus, de responder o clamor da igreja. Quantas vezes temos orado pelo nosso estado? Quantas vezes você tem clamado pelas pessoas que estão na rua? Quantas vezes você tem parado para chorar diante da sua nação, assim como Neemias orou, depois de ver o templo destruído, de ver os muros quebrados, de ver a vergonha que estava em Israel, depois dessas promessas? Depois das promessas, Neemias, Esdras, teve que restaurar o templo, porque o templo tinha virado motivo de vergonha, porque o povo tinha se afastado do Senhor, eles precisavam reerguer o altar do Senhor, porque a nação tinha se distanciado de Deus. Quantas vezes você tem chorado, e a Bíblia diz que quando Neemias contemplou como aquela nação estava longe de Deus, a vergonha que a nação, Neemias chorou, se quebrantou, Neemias jejuou, Neemias chorou e pediu a Deus uma visão do céu para que aquela situação fosse transformada. E Deus abençoou a vida de Elias. E Elias começou a restaurar aqueles muros quebrados. Nós precisamos pensar, queridos, e ter esse coração de Elias, um coração comprometido com as promessas de Deus. Elias olha para o Senhor e diz: Neemias, querido, não Elias. Neemias olha para o Senhor e fala assim: Senhor, foi o Senhor que prometeu. Foi o Senhor que nos prometeu, não foi o homem que prometeu, foi o Senhor. E Elias clamou pelo pecado da nação, Elias clamou pelo erro da nação, pelo caminho que a nação tinha escolhido. A igreja precisa se despertar para isso. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos a resposta de Deus. Nós somos. A igreja é a resposta de Deus para essa situação que nós estamos vivendo. Porque as promessas de Deus é para o povo que se chama pelo meu nome. Nós somos a esperança, nós somos a resposta de Deus para essa nação. Irmão, entenda isso. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Quando eu estou falando da igreja, eu estou falando do templo, que Deus prometeu que cuidaria. O templo que Deus prometeu responder, cumprir as suas promessas. Mas nós precisamos entender a história, que 586 antes de Cristo, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. 515 antes de Cristo, os judeus reconstruíram esse templo. Herodes ampliou 19 anos antes de Cristo,
Mas 70 anos depois de Cristo, esse templo, mais uma vez, foi destruído. E essa destruição do templo foi anunciada pelo próprio Jesus Cristo. Essa destruição foi anunciada por Jesus Cristo em João, capítulo 2, versículo 19. Jesus diz assim: destruirei esse templo e em 3 dias eu o restituirei, eu reconstruirei. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa palavra de Jesus é em direção à casa construída por homens. A casa edificada por Salomão. Essa palavra de Jesus era em direção às paredes levantadas. Mas o templo que ele disse que ele levantaria era eu e você. O novo templo de Deus, em que essas promessas continuam estabelecidas, de cuidado de Deus, de resposta de Deus, de esperança para a humanidade, não é o templo mais construído por mãos humanas, não. O templo é você. É a oração agora que você fizer. Veja, querido, a oração que se fizer neste lugar. A Bíblia diz que a promessa ali em 2 Crônicas é a oração que se fizer neste lugar. Agora a palavra de Deus é a oração sua que você fizer, porque você é templo de Deus. Eu responderei. Porque você agora é templo. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 7, 47, 48. Não, ele não habita. Então que templo é esse em que essas promessas continuam vivas? É a sua vida, querido. É o seu coração, é o altar do Senhor. Você é casa de habitação de Deus. Por isso a palavra que sai da sua boca é uma palavra de bênção. Pode ser uma palavra de bênção para a sua nação. Efésios capítulo 2, 28, o texto diz: no qual também vós juntamente estáis, sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Você é a habitação, você tem o templo construído por Deus, templo a qual o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a tua minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Qual é o tempo que a nossa nação está vivendo? Do cumprimento da promessa, ou do distanciamento de Deus? Se é de distanciamento de Deus, qual é a sua resposta, igreja? Qual é a sua resposta? Termina o vídeo para nós, Luan. O Espírito Santo clama, quem responderá? No ano de 2014, arrecadamos com a campanha Frutificar, Meu Chamado, Minha Missão, cerca de R$382 mil. Somos mais de 900 igrejas e congregações. Destas, 31% participaram da campanha. O nosso desafio é envolver 100% das igrejas do estado na campanha de 2015. Queremos ultrapassar o alvo de R$500 mil, que há 5 anos não é atingido. Vamos fazer uma continha básica? Somos 900 igrejas. Nosso alvo é de R$500 mil. O cálculo é fácil. 500 mil dividido para 900. É isso aí. Se cada igreja doar aproximadamente R$550, atingimos o nosso alvo. Ore, participe, mobilize a sua igreja. O ID de Jesus atravessou as barreiras do tempo e chegou até nós. Através do programa de adoção missionária, você pode contribuir adotando um missionário em campo. O PAN é a maneira mais fácil de se aproximar do trabalho missionário, com oração e contribuição. Quando eu vi esses números dessa campanha,
Eu confesso, irmãos, que eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Uma campanha séria, comprometida, para levantar R$ 550. É o que eles precisam. E o mais triste é se nós não alcançarmos esses números. É muito mais triste se nós não alcançarmos esses números. Essa campanha é para que nós continuemos evangelizando o nosso estado, a nossa nação. E a única forma de não atingir é se você continuar com o seu coração fechado em relação à obra do Senhor. A única forma, querida, é essa. Se você abrir o seu coração, entender que você é a resposta de Deus para essa nação que clama. Você é o resultado das promessas de Deus. Nós não alcançaremos o nosso estado e a nossa terra não será sarada. Não adianta, querido. Não adianta. Não adianta oração sem ação. Você é convidado a uma ação em direção àqueles que estão caídos. Nós tivemos uma campanha recente de missões mundiais. Eu estou olhando para a Áurea aqui, que eu já... Me ajuda aí, Áurea. Nós tínhamos um alvo de 7.000. Nós não estabelecemos o alvo de missões estaduais ainda, né, Getúlio? Mas nós tínhamos um alvo de 7.000. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque nós alcançamos 6.098. Pastor, mas eu louvo a Deus porque não alcançou o alvo? Não. Eu louvo a Deus pelos que ainda continuam investindo no reino de Deus. Eu não louvo porque... Eu vou trocar aqui, tá? Eu não louvo a Deus porque nós não alcançamos, mas eu louvo pelos que continuam fiéis à obra do Senhor, pelos que continuam com os corações firmados nesse propósito de restaurar essa nação, de ir em busca desses que estão caídos, de ir em busca desses que estão marginalizados, perdidos, vivendo esse tempo de distanciamento de Deus. Nós precisamos assumir esse compromisso com Deus, porque há uma nação que clama, e nós precisamos clamar para que Deus sare a nossa terra. Não é possível que nós possamos ficar estagnados diante desses números, dessa situação que o mundo está vivendo. Que Deus nessa manhã possa levar você a um refletir, a um pensar do seu compromisso com a obra missionária, do seu compromisso com esse bairro, do seu compromisso com essa rua, do seu compromisso com todas as pessoas que todos os dias caminham cegas sem a direção de Deus. Que o Senhor Deus nessa manhã possa impactar o seu coração e você possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos, querido, e fale com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou como o Senhor disse que eu deveria estar, voltado para o Senhor. Sou meu povo que se chama pelo meu nome. Eu estou humilhado em oração, em busca. Eu estou humilhado em converter o meu coração para o Senhor. Se esse povo se humilhar, orar, buscar, abandonar os erros, eu estou, Senhor, longe dos meus erros, dos meus enganos, porque somente assim, o Senhor poderá sarar essa nossa nação. Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Jesus.
porque diante da tua palavra eu me sinto longe das tuas promessas. Precisamos consertar muito mais em comprometimento, em amor, em cuidado, em investimento, Deus. Mas acima de tudo eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela inquietação do Senhor na minha vida, Pai. E que a cada dia eu seja inquietado pelo poder da tua palavra. Que eu não seja inquietado por palavras humanas, que são palavras vãs, mas que a palavra do Senhor toca dentro de mim e mexa com a minha vida diariamente, para que eu me torne cada dia mais submisso e prostrado diante do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de Jesus, tenha misericórdia dessa nação que sofre, ó Deus, com a dependência química. Tenha misericórdia, Jesus, com essa nação que sofre com tantos abusos, ó Deus, contra mulheres. Tenha misericórdia dessa nação que sofre na mão dos líderes, dos políticos, ó Deus. Tenha misericórdia, Jesus, dessa nação que sofre com a falta de segurança, sofre com a falta de cuidado na saúde. Deus, sofre com a fome, com o desemprego. Ó Deus, tenha misericórdia dessa nação, Jesus. E que nós, Senhor, que somos igreja, possamos todos os dias nos voltar para o Senhor e cumprir, ó Deus, a obra de evangelização. Que, ó Deus, nós tenhamos os nossos altares restaurados. Que os cultos, ó Deus, sejam a partir dos altares reconstruídos dentro de cada um de nós. Restaura o altar, ó Deus, que precisa ser restaurado na vida dos teus filhos, para que o Senhor receba, Deus, receba aquilo que vem do fundo dos nossos corações. Abençoe a tua igreja nessa manhã, abençoe os teus filhos, abençoe os missionários, Jesus, que têm se dedicado nessa obra de evangelização. Abençoe os teus filhos, Pai, que o Espírito Santo seja alcançado, ó Deus, pelas igrejas, por cada um que pregue, ó Deus, o arrependimento, que pregue, ó Deus, a cruz, a transformação através do teu Filho, ó Deus, que cada um seja, ó Deus, a esperança para essa nação, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe a tua vida nessa manhã, que você tenha um domingo abençoado e até a noite.